Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, iremos fazer uma pequena revisão sobre os conteúdos que serão trabalhados no simulado. Iremos ter questões sobre termoquímica, cinética química e eletroquímica. Então pessoal, essa questão pede para a gente fazer uma análise de mudança de estado físico. Então toda vez que a gente tem mudança de estado físico, a gente tem sólido, líquido e gasoso. Como que a gente faz essa análise? Quando você está passando do sólido para o gasoso, você tem que aumentar a temperatura. Então, o processo ele é endotérmico. Endotérmico, o ΔH é maior que zero, então é positivo. Quando você faz o processo contrário, vai ser um processo exotérmico. ΔH menor que zero, negativo. Então, essa questão é para a gente fazer a análise olhando essa mudança de estado físico e dizer se é endotérmico ou exotérmico. Então, ó, a entalpia de solidificação da água líquida é positiva. Solidificação, ó, você está vindo para a esquerda. Quem vem para a esquerda é negativo, então não é positivo, então falso. A entalpia de liquefação é de gasoso para líquido, você está vindo para a esquerda. Então a entalpia de liquefação é negativa, correto, né? Então vamos fazer assim, ó, para cá negativo, para cá negativo. Vaporização positivo, fusão positivo. Para ficar mais fácil da gente identificando, durante a fusão ocorre absorção de calor. Ó, fusão, sendo assim o ΔH será negativo. Não, quando você absorve, o ΔH é positivo, falso. E aqui, ó, a quantidade de calor necessária para provocar a fusão de 1 mol de água é determinada entalpia de solidificação. Não, é entalpia de fusão. Você quer provocar fusão, então é uma entalpia de fusão. Então nossa resposta só poderia ser a letra B de bola. Só lembrando, né, processo endotérmico absorve calor. Exotérmico libera calor. Nossa próxima questão, que é uma questãozinha envolvendo cota. Alotropia dos elementos químicos e tal. Aí tem um gráfico aqui e pede. Conclui-se que a conversão de carbono diamante em grafite, ó, você tem o carbono grafite, diamante e o grafite aqui embaixo. Então a gente quer esse pedacinho aqui, ó. Essa conversão que a gente quer. Deixa eu colocar aqui do outro lado para ficar mais fácil. Então, ó, esse é o pedacinho que a gente quer calcular. Se aqui é ΔH1, aqui tudo é o ΔH2, vamos chamar isso aqui de ΔH3. Então, ó, se tudo é o ΔH2, quem é o ΔH3? ΔH3 é o grandão, que é o ΔH2, menos o ΔH1. Então, ó, ΔH3 é igual o ΔH2, que é menos 395, menos 393,1. Quando você fizer essa conta, lembra, menos, opa, aqui é menos, né? Vai dar menos 395 mais 393,1. Então, o ΔH é igual a menos 1,9 kJ por mol.
Se deu valor negativo, é porque libera calor. Então é um processo exotérmico. Então, resposta, letra B de bola, ocorre a liberação de 1,9 kJ por mol. Essa aqui é uma questão que envolve cinética e vai ser dado 3 exemplos, 3 situações, para a gente dizer qual é o fator que está impactando a velocidade dessa reação. O primeiro fator, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações e contribui para a degradação de certos alimentos. Se está falando quando você põe na geladeira, estamos mexendo com temperatura. Este é o primeiro fator. Temperatura. Quando está frio, ele é lento. Quando está quente, ele é rápido. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Quando você corta um alimento, você está mexendo com a superfície de contato. Quanto menor a parte do alimento, maior a superfície de contato. E terceiro, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações. Quando se acelera a reação, as nossas enzimas, já disse em sala, são os nossos catalisadores naturais. Então a resposta é temperatura, superfície de contato e catalisadores. Resposta letra D de dado. Questão 4. Aqui está explicando, né, por que a gente não deve comprar um alimento, um enlatado, que esteja amassado. Porque fala, né, que as latas são feitas com metal, né, de ferro, e o ferro ele sofre oxidação com extrema facilidade. Então a gente protege esse metal ferro com uma folha de Flanders, que é, né, uma fina camada de estanho, né, que ele vai resistir à oxidação. E às vezes, né, pode também fazer um revestimento. Então, o que acontece quando essa lata está amassada? Por que a gente não deve comprar com lata amassada? Letra A. Altera a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento. Letra B. Romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento. Prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. Ou romper a camada de verniz, fazendo que o metal tóxico estanho, né, prejudique o alimento. Primeiro, o estanho não é um metal tóxico, porque se ele fosse um metal tóxico, ele jamais seria liberado para ser usado como proteção do ferro. Então aqui, ó, a gente já consegue eliminar. Não se deve comprar uma lata amassada porque visualmente não é legal, mas não tem nenhum problema com o alimento. Também não seria uma boa justificativa. Então, e aí, a resposta mais correta é a letra B. Por quê? O ferro ele está ali para, né, que é a nossa lata. Você põe uma camada de estanho para proteger o ferro daquela água salina que tem na conserva. Então, o estanho ele está ali fazendo uma proteção. Mas quando você tem uma lata amassada, pode acabar rompendo, né, e tendo uma frestinha ali no estanho. Aí vai ter sim o contato da água salina com a lata de ferro. E aí pode causar a oxidação do ferro e você no meio do seu alimento ter ferrugem. Por isso que a gente não compra essas latas amassadas, ok? Uma outra questãozinha aqui, ó, de cinética, te mostra duas reações, mostrando lá da água oxigenada, produzindo água e gás oxigênio, que é esse gás oxigênio que é produzido na decomposição da água oxigenada, que acaba matando aqueles micro-organismos anaeróbicos, que geralmente são patogênicos, né? Por isso que a gente pode usar água oxigenada para limpar ferimentos. E aí mostra a reação da água oxigenada com e sem o catalisador.
que é a nossa catalase, a nossa enzima. Então, o que está acontecendo aqui entre uma e outra? Qual é a função do catalisador? Né? Essa primeira reação aqui, ó, você tem... O que está acontecendo? Está vendo que a segunda com o catalisador ela é menor, essa curva? Essa curva aqui que a gente chama de energia de ativação. Eu falei com vocês na aula que qual é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação. Por isso que ela se torna mais rápida. Quanto menor a energia de ativação, a energia para começar a reação, mais rápida ela será. E para a gente terminar, uma outra questãozinha aqui de eletroquímica. Essa aqui é uma questão muito interessante, que tem muito a ver com vocês que moram numa região costeira, né, próxima à praia. Um cidadão que se mudou de Brasília para Recife, após algum tempo percebeu que partes do seu carro estavam enferrujando, muito rapidamente. Perguntou para o seu filho, estudante de ensino médio, a explicação para o fenômeno. O filho pesquisou na internet e descobriu que, por causa da maresia, que são gotículas de água do mar, atingem os objetos de aço, liga de ferro e carbono, e intensificam sua corrosão. Com base nessa informação, o estudante explicou corretamente ao pai o efeito do cloreto de sódio na corrosão. Cloreto de sódio é um dos sais presentes na água do mar que acabam, formando a maresia, que é a água com essa água do mar que acaba acelerando o processo de corrosão. A explicação correta de a maresia acelerar a corrosão do aço é porque reduz o ferro. Então, se o ferro está sofrendo oxidação, lembra? Oxidação é perder elétrons. Então, é ferro. Para fazer de outra cor aqui. O que está acontecendo? Você tem o ferro virando ferro 2 mais 2 elétrons, né? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então, se está oxidando, né, tem aqui alguma parte, né, sofrer redução é sofrer oxidação. Né, sofrer corrosão é sofrer oxidação. Corrosão é igual a oxidar. Oxidação. Então, não, o ferro não está sofrendo corrosão. Aí vem aqui, ó, oxida o carbono. Não, está oxidando o ferro. Dissolve a pintura do carro. Não, a maresia ela não dissolve a pintura, ela apenas enferruja. Então, por que a maresia, né, ela acaba acelerando o processo? Porque a corrosão ela vai ocorrer principalmente, esse processo ocorre principalmente em ambientes úmidos. Então, se tiver umidade, ácidos ou sal, né? A maresia, você tem um ambiente que é úmido com sal. Então, vai acelerar muito mais. Então, a maresia faz com que a água se torne uma grande condutora, né, para esse processo de corrosão que acaba acontecendo nesses locais costeiros. Por isso que nesses processos você utiliza uma tinta de revestimento, uma tinta que vai proteger o aço dessa corrosão. Vai colocar nessa tinta vai ter alguns metais que são mais resistentes à corrosão. Com o passar do tempo, eles vão perdendo um pouco dessa resistência e você vai trocando a tinta, mas a sua lataria do carro se mantém intacta. Ok? Então, pessoal, essas eram algumas questões para a gente estudar para o simulado dos nossos 3 conteúdos: termoquímica, cinética e eletroquímica. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos para vocês e bom simulado!